Meu nome é Ravan. Eu vou falar sobre a prototipagem de sistemas I3E 802.11ad para o primeiro encontro de computação do Oeste Potiguar, ECOP Pocket, sendo a apresentação dividida em introdução, as características principais do padrão, o I3E 802.ad e a camada física, as ferramentas de prototipagem, a prototipagem do AD no NS3 e a conclusão. Sabemos que com o surgimento dos sistemas de quinta geração móvel, o 5G, que busca atender aos novos requisitos de conexão, foi definido assim os casos de uso do 5G, fundamentado em três pilares: a alta capacidade de transmissão para aplicações que necessitam transmissões de gigabits por segundo, como vídeos em 3D e 4K, realidade aumentada, computação em nuvem, aplicações que necessitam de uma baixa latência e alta confiabilidade, como automação veicular, indústria 4.0, missão crítica, cirurgias remotas e aplicações que necessitam de uma grande quantidade de dispositivos conectados em uma grande área de cobertura. Assim, o padrão do I3E 802.11, também conhecido como Wi-Fi, resolveu diversificar o escopo de sua família, criando novos padrões que buscam atender os casos de uso do 5G. O 802.11ah, que é utilizado para a internet das coisas, o 802.11p, utilizado para a comunicação veicular, e o 802.11ad, que é o objetivo do nosso estudo, para prover altas taxas de transmissão. Com isso, vamos apresentar as principais características do padrão. O 802.11ad opera na faixa de frequência das ondas milimétricas, tendo sua frequência central em 60 GB. Por isso, ele vai sofrer uma maior perda de propagação e mais difícil de contornar obstáculos, tendo 6 canais disponíveis, cada um com largura de banda de 2.16 GHz, atingindo assim velocidades de até 8 gigabits por segundo. Aqui uma comparação do AD com os demais padrões NAC. A camada física do AD. O AD tem a seguinte estrutura de pacote: um campo de treinamento curto, que é responsável pela sincronização, um campo de estimação do canal, em que ele vai medir a SNR e ver qual qual esquema de modulação e codificação MCS melhor se adapta ao canal, um campo de cabeçalho, que vai conter informações como qual tipo de MCS está sendo usado na transmissão, e dados, que vai ter a carga útil de informação que vai ser transmitida. Tendo também o campo opcional, o de treinamento beamform, que é usado para treinar as antenas tanto do receptor como do transmissor. O AD provê três tipos de camada física: a camada de controle com MCS 0, sendo usada para sinais de controle, garantindo a comunicação mais estável devido à modulação que ela utiliza, a BPSK, não sofrendo tanto com a influência do canal. A single carrier, que é responsável por altas taxas de transmissão de 385 megabits a 8 gigabits por segundo, utiliza modulações de alta ordem com 16 QAM e 64 QAM, tendo uma variação, a low power single carrier, que é utilizada para dispositivos que têm bateria limitada, podendo sua taxa de transmissão chegar até 2.5 gigabits por segundo, não utilizando as modulações de QAM, pois esta possui um grande gasto energético. Também temos a camada OFDM, ela também tem um alto desempenho em relação à taxa de transmissão, só que ela também gasta muita energia, e com isso ela pode ser retirada em futuros releases. As ferramentas de prototipagem. Sabemos que existem vários softwares disponíveis para a simulação de sistemas de comunicação,
Isso é muito importante porque com eles podemos testar as funcionalidades e configurações do sistema antes de sua produção, geralmente em C++ ou em C, podendo ter licença open source ou comercial, tendo ou não interface gráfica. Foi escolhido como simulador o IGTools, que é baseado no NS3 e tem suporte ao AD, possibilita a abstração de vários sistemas de comunicação e criação de simulações. A prototipagem foi organizada na abstração de 4 camadas. A Mac High Layer, que permite a criação e modelagem de infraestruturas de rede. A Mac Low Layer, que permite a criação de protocolos de acesso ao meio do RTS e do CTS. A camada física, que modela a camada física do Wi-Fi e o modelo de erro. E uma camada para o canal, que é responsável por fazer a interligação entre diferentes camadas físicas e o modelo de propagação do canal, tendo o módulo AD algumas limitações, como a dificuldade de operação de múltiplos APs e dificuldade de implementação de cenários complexos. Mas ele também suporta muitas funções, como vários períodos de acesso ao canal, podendo ser alocação dinâmica ou via pooling, treinamento beamforming e um modelo direcional de antena. Então, o cenário escolhido foi de um exemplo disponível no módulo, em que consistia em um AP e uma estação, inicialmente separados de 1 metro, para medir a sensibilidade do padrão com a distância, sendo simulado 4 MCS. O MCS1 da camada single carry, em que ele se manteve com o aumento da distância, apesar de ter uma menor taxa de transmissão em relação aos outros MCS. O MCS11, em que ele teve um bom desempenho em relação à taxa, mas não conseguiu se manter com o aumento da distância, devido ao tipo de modulação que ele utiliza, a 16 QAM. O MCS18, que é da camada UFDM, ele teve uma taxa um pouco menor que o MCS11, mas conseguiu se manter com a distância devido à proteção do UFDM contra multipercursos. E o MCS24, ele obteve um maior desempenho, maior taxa de transmissão, mas em compensação ele teve uma perda severa com o aumento da distância. Isso devido também à alta modulação que ele utiliza, a de 64 QAM. Conclusão. Foi apresentadas as principais características do padrão do I3E 802.11ad, a faixa de frequência em que opera, os desafios de sua propagação para obter altas taxas de transferência, uma implementação na S3 em que consistiu a representação gráfica do comportamento dos MCS com aumento da distância, mostrando assim a sensibilidade do sistema com aumento desta.